Segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler todos juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Preste atenção que ele não diz: se o meu povo orar, eu me inclinarei para abençoar. Existe uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que se diz cristão, o povo que se diz servo de Deus, que levamos e carregamos o nome do Senhor, se nós verdadeiramente buscar ao Senhor, mas em humilhação, em converter dos maus caminhos, Deus pode nos ouvir. Você reparou que algumas orações que você tem feito ao longo da sua vida cristã, parece que ela não passa do teto? Aí você fala: poxa, pastor, eu orei, eu busquei, eu clamei. Aí se nós confrontar e dizer assim: você clamou mesmo? Aí você fala: eu orei. Porque orar, amado, muita gente ora, mas há uma diferença de buscar a presença do Senhor. Ele diz assim: se você se humilhar e orar e buscar a minha face, e depois que você buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Não só apenas você será abençoado, mas toda a extensão da tua casa, porque às vezes nós fazemos e fazemos mal. Marcos 13:33 diz assim que nós devemos vigiar e orar. Ou seja, orar vem em segundo lugar. Primeiro, o texto diz: vigiai. E depois de vigiar, nós devemos orar. É muito natural as pessoas virem para a igreja e achar que Deus vai curar a tua casa, Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai sarar, Deus vai obter maravilhas, Deus vai trazer bênção, e busca ao Senhor apenas por isso. Busca a Deus apenas por aquilo que Ele tem a dar. E com certeza, amado, Deus tem muito para nos dar, mas o que Ele mais tem para nos dar é a tua presença, e com ela nós temos todas as coisas. Com ela nós temos cura, com ela nós temos libertação, com a tua presença nós temos intimidade com Deus, que não tem nada que pague isso. Porque bens materiais é hoje, amanhã você não tem mais. Hoje você se encanta talvez por um automóvel, por uma residência, por alguma coisa pessoal, por uma roupa, em que amanhã você não quer mais, você já quer outra. Então nada disso é válido. O que é válido é quando nós entramos na presença do Senhor e buscamos a tua face. Buscar a tua face é preciso. Sabe quando você deseja falar com alguém, muito com alguém? E você diz assim: não, eu não quero falar com você pelo WhatsApp, não basta falar apenas pelo telefone, nem mesmo por videoconferência, eu quero falar pessoalmente. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero estar contigo, eu quero sentir seu cheiro. Isso é buscar a face. Amém? Por muitas vezes nós falamos com o Senhor via WhatsApp, via e-mail, via Facebook, via televisão, via momento que você separa aquela horinha, aqueles momentos, aquele segundo, porque é um momento de aflição, um momento de dor, e você lembra dele, você diz: Deus, eu sou teu servo. E o Senhor requer de nós que nós venhamos buscar a tua face. E buscar a tua face é querer estar perto dele. Quando nós amamos uma pessoa e ficamos muito tempo longe dela, quando estamos perto não queremos sair em momento algum. E se quando nós temos que sair, queremos que a pessoa vá junto, porque você não quer perder nenhum momento, sim ou não? O Senhor deseja que seja assim contigo, porque todos os dias os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele rastreia onde você está e faz o possível para estar do teu lado. Nós é que deveríamos fazer o mesmo, mas por muitas vezes nós não damos crédito a isso.
Sabe? Nós devemos estar vigilantes antes mesmo de orar. O que está à nossa volta? O que é que está nos roubando? O que é que está tirando a nossa paz? O que é que está quebrando a nossa aliança para com Deus? E aí quando nós oramos, irmão, verdadeiramente o reino do Senhor vem sobre ti. O que é preciso então, pastor? Para que a gente possa, além de orar, não basta somente orar. O que é preciso? Ponto 1. É preciso ir a Deus, uma postura de humildade. O texto diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Quem somos nós, Deus? Quem sou eu, Senhor, para ir diante de Ti? Se humilhar, não é humilhar você diante das pessoas, é se humilhar diante dEle. Porque realmente nós não somos nada nem ninguém, meros pecadores, que há tempos atrás estavam com o nome como favorito para ir para o inferno. E o Senhor foi lá e pagou o preço, nos resgatou. E hoje nós devemos reconhecer isso, que por mais que nós nos purificamos, por mais que nós pedimos a bênção de Deus, nós sempre seremos caídos. Mas a graça do Senhor é que nos mantém de pé. Tem gente que entra na presença de Deus com soberba, dizendo: eu sou teu servo, filho da tua serva, como diz o salmista. Achando que tem alguma autoridade. Nós não temos autoridade nenhuma. A autoridade que nós temos é de nos humilhar e dizer: Senhor, pela tua infinita misericórdia, tu podes me ouvir, tu podes me abençoar, ainda que eu não mereça, mas tu tens esse poder, tem a graça, tem a misericórdia. Sabe, irmão, muitos querem orar ao Senhor sem se humilhar diante de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se não houver isso, a tua oração não vai passar do teto. Se você não reconhecer que você realmente tem falhado, e quantas pessoas têm andado de maneira totalmente torta, imagina se a sua oração chega diante do Senhor só pela misericórdia e pela graça. Deus é infinitamente misericordioso, Ele ainda nos abençoa, Ele ainda nos ouve, Ele ainda nos protege, mas existem situações que Deus permite que aconteçam algumas coisas na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida amorosa, para talvez te chacoalhar, porque falar contigo apenas não adianta. Talvez usar o pastor, talvez usar alguém para falar contigo que é tempo de se consertar e está entrando no ouvido e saindo no outro, porque você entendeu que Deus é o Deus da graça, mas é na graça que Ele corrige. Porque se era na lei, Ele matava. Na lei, Ele fulminava. Na lei, ninguém entrava na presença dEle de qualquer maneira, exceto o sumo sacerdote, se tivesse em pecado. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada no seu... Esqueci o nome. Na sua cintura. Eu ia falar na sua barriga, mas barriga não ia ficar legal, né? Por quê? Porque as pessoas não sabiam. E talvez por algum momento, se ele tivesse pecado lá atrás, porque era uma vez por ano que ele entrasse, e tinha esquecido de pedir perdão, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele era fulminado. Imagina a pressão deste homem que vivia, irmãos. Quantos sonhos têm sido fulminados? Quantos projetos têm sido fulminados? Por quê? Porque nós achamos que devemos entrar na presença do Todo-Poderoso de qualquer jeito, porque Ele é o Senhor da graça. Realmente Ele é. Mas na graça, a cobrança é maior. Amém? Quando os sacerdotes entraram na presença do Senhor achando que estavam bem, e quando chegou diante da Arca da Aliança foram fulminados, eles levavam na sua roupa alguns sinos, que enquanto ele andava o sino chacoalhava, e o povo ouvia do lado de fora. Enquanto estava ouvindo barulho de sino, quer dizer que ele está vivo. Quando ele saía para fora, que ele terminava o sacrifício, era uma grande festa. Porque deu tempo dele sacrificar sobre o pecado do povo. O povo agora estava abençoado, o povo agora estava perdoado, e o sacerdote estava vivo. Jesus, Ele foi o sumo sacerdote que entrou no Santíssimo Lugar, que fez o sacrifício dele mesmo por mim e por você. Foi Ele mesmo que se doou, foi Ele mesmo que se entregou para que eu e você não fôssemos mais amaldiçoados, não fôssemos mais sacrificados. Oh, amado, Mateus 23:12 diz assim:
E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É melhor se humilhar debaixo da potente mão de Deus do que ser soberbo e ser humilhado diante das pessoas. Amém? Nós não somos nada nem ninguém. Somos meros pecadores que foi salvo pela graça do Senhor e hoje somos chamados de santo. Santo no grego quer dizer kadosh, que tem o significado de separado. Hoje você é separado para Deus. Você é escolhido. Louvado seja Deus que você foi escolhido. Nós não merecíamos, não tinha crédito para isso. Mas Ele nos amou primeiro. Talvez se você fosse Deus, você não iria se escolher. Você teria algumas regras, dizendo, não, esse aqui é muito folgado para o meu gosto. Isso aqui é tranqueira demais. Isso aqui é muito pornográfico. Isso aqui só pensa naquilo. Então não quero. Mas o Senhor nos amou. Porque quando todos talvez não acreditou em você, Ele acreditou, continua acreditando e vai mudar a sua história. Amém, irmãos? É por isso que nós devemos ser confiantes no Senhor. Mateus diz, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Como a oração do publicano, que achou que era o tal e o Senhor nem reconheceu. Nós éramos pecadores, continuamos pecadores, lutando contra o pecado. Amém, irmãos? Mas não existe santidade sem humildade. Todo dia é dia de buscar o Senhor em santidade. Mas para você buscar o Senhor em santidade, você tem que dizer, Senhor, mais uma vez eu errei, eu pequei. Talvez você não cometeu um pecado enorme, né? Você não roubou, você não matou. Mas uma pequena mentira que você contou, você pecou. E pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Então por isso que nós devemos estar na presença do Senhor todos os dias. Todos os dias é dia de você fazer o seu devocional ao Senhor. Ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Se for pela manhã, melhor, porque você já está preparando todo o seu dia. Sabe, separa aquele momento para Deus. Acorde um pouco mais cedo, diga, Senhor, eu estou aqui, eu quero me redimir, Deus. Porque a cada dia é uma nova esperança, é um novo dia. Ah, mas eu fiz ontem passou, acabou, encerrou meia-noite. A 00:01 começou um novo dia, um novo tempo, sim ou não? A nossa vida, ela é contada a partir de cada segunda após a meia-noite. Após a meia-noite você fica um dia mais velho. Sim ou não? Então é um novo dia, é um novo tempo. É hora de pedir perdão de novo, de se humilhar de novo e estar na presença dele de novo. E não pense você que o diabo que nos atormenta, ele vai dizer, ah não, coitado, eu atormentei ele ontem o dia inteiro. Hoje eu vou dar folga, hoje é feriado de São Bernardo, eu vou dar folga para ele. Porque ele precisa curtir a vida. É nada. O diabo pensa assim? Ele não dá brecha. E nós não devemos dar brecha para ele. Segundo ponto. É preciso buscar. Sabe o que é isso, irmãos? Está escrito dentro desse relógio. Tempo com Deus. Ou seja, estamos em manutenção. Gentileza, voltar mais tarde. No momento que você estiver orando, se tiver o seu tempo com Deus, deixa a campainha desligada. E se tocar, ignora. Deixa o telefone, sabe? Deixa o smartphone. Desligue tudo. Este é o seu momento com Deus. Às vezes você precisa entrar num site para ver qualquer coisa, mas aquele site aparece uma mensagem dizendo estamos em manutenção. Ou seja, ele está se programando para ficar melhor, ou consertando algum erro, para que quando você acessar, você tenha o acesso direto. Sim ou não? É assim que nós devemos ser para com Deus. Tenta barrar um budista na hora que ele estiver na sua oração, dizendo nome ahora genko, nome ahora genko, nome ahora genko. Não para. Tenta parar um espírita quando o espírito estiver baixando. Ele não fala, opa, pera aí que alguém quer falar comigo. Não para. Sabe, irmão, nós precisamos estar com o Senhor face a face. É preciso buscá-lo à face de Deus. Se você ler o Salmo 63, fala que
se engloba dizendo que a terra seca é a terra que tem prazer de sugar a água. Nós somos terra seca, Ele é a nossa água. Nós precisamos sugar, sabe? Precisamos ser submersos nestas águas, precisamos ser alimentados por esta água, porque esta água é viva. Buscar, amado, é perseguir intensamente. Eu não vou deixar de buscar a Deus hoje porque eu busquei ontem. Todo dia é um novo dia, é buscar intensamente, para que nós possamos estar habilitados de sentir a graça do Senhor. Muitos buscam a mão de Deus mais do que a sua própria face. A maioria das pessoas, o ser humano em si, quer buscar a mão de Deus, né? E talvez você quer colocar um slogan lá na sua porta dizendo: a mão de Deus está aqui na minha casa. Traduzindo, a bênção de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. E poder é coisas materiais. Se alguém falar assim para você: escuta, nessa campanha você recebeu o quê? Se alguém disser: olha, eu recebi um carro, uma casa, você vai falar: nossa, glória a Deus. Mas se alguém disser assim: olha, eu recebi algo maravilhoso, o que foi, irmão? Eu recebi a presença de Deus. A pessoa vai olhar e não vai dar valor, porque não é visível, não é palpável. Olha, eu fui batizado com o Espírito Santo. Tá bom, um dia eu também já fui. Sabe, esse tipo de coisas que não é palpável, aparentemente parece que não tem resultado, parece que não tem valor. Muitos buscam a mão de Deus, muitos buscam o milagre de Deus. Nós não podemos viver por milagres. Milagre é bom, muito bom, é maravilhoso. A bênção é ótima. Só que ainda que Ele não nos abençoe, ainda que Ele não nos dê aquilo que nós tanto almejamos, nós devemos ter um motivo de buscá-lo todos os dias, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. É perfeitamente possível, irmãos, orar sem buscar a face de Deus. Sabia disso? Pastor, se eu orar, eu estou buscando a face de Deus? Nem sempre. Tem pessoas que oram olhando o outro ir no banheiro. Já viu isso? Tem pessoas que oram, né? Está lá orando intensamente. De repente passa alguma criança, alguma coisa, faz alguma coisa, para a oração, fala: menino, para com isso! E continua orando. Está orando? Está orando. Mas está buscando a face de Deus? Impossível. Para buscar a face de Deus tem que estar conectado. E quando essa conexão é quebrada, volta a estaca zero. Amém, irmão? Quem lembra no tempo da internet de escada, que para você acessar a internet era pela via telefônica, por uma linha telefônica, e fazia aquele barulho bem chatinho. E ficava um tempão. Todo mundo sabia que você estava tentando acessar a internet. Algumas pessoas não sabem que não é do seu tempo, né? Mas era assim. Hoje em dia é muito rápido. Você tinha que entrar, fazer seu login e senha, e aí entrou. Aí fazia esse chiado todo, né? Então era liberado este som, porque como era um negócio muito arcaico e demorado, o som, ele te indicava que você estava a caminho. Quando acabava o som, aparecia lá o primeiro site da AOL, né? América Online, que vivia dando aquele CDzinho para todo mundo, aquilo era um vírus e tanto. Mas enfim, preste atenção, irmãos, não tinha como esconder. Quando nós estamos conectados com o Senhor, nós precisamos mostrar isso, e não tem como você esconder. Então, enquanto eu estou tendo esta conexão com Deus, às vezes eu estou fazendo barulho de orar, às vezes eu estou fazendo barulho de chorar, né? A Renata testemunhou que estava orando na casa dela, o pai dela não conhece, foi lá no quarto e falou: nossa, pensei que estava acontecendo alguma briga, todo mundo chorando e falando. Quer dizer, ele entrou e saiu e ela continuou conectada. E a conexão mudou a história. Está entendendo? Talvez você diga assim: por que eu não fui abençoado ainda? Porque a sua conexão tem falhado. Buscar a face dele não tem sido precisa. Pastor, mas eu não sei, ninguém precisa saber, basta você querer. Senhor, eu quero buscar a tua face, eu quero sentir a tua presença, eu quero falar diretamente contigo. E quando você começar a buscar, ainda que você nunca tenha feito isso, Deus vai te responder. E se você não desejar que essa conexão caia,
você vai ficar 24 horas conectado, a ponto de você fazer todas as coisas e ainda continua conectado. Isso é experiência, isso é intimidade. Só que é muito mais fácil falar do governo, é muito mais fácil falar da política, é muito mais fácil falar do patrão, é muito mais fácil falar das pessoas, da família, é muito mais fácil falar do sistema, é muito mais fácil assistir notícias ruins e dizer realmente o país está em crise, sabe? Há um problema muito sério, e aí guardar essas coisas para dentro de nós. Deus não tem nada disso para você, porque nós não somos cidadão deste mundo. Amém? Você está vivendo aqui por um determinado tempo, até a hora que você se tornar a estatura de varão perfeito. Aí Deus te recolhe. Ou a idade chega primeiro? Alguns a idade chega. Amém, irmãos? O nosso tempo aqui é passageiro. Terceiro ponto. É preciso santidade. Santidade é um estilo de vida. Você precisa querer. Você precisa desejar. Amém? Quando eu era garoto, tinha uns rapazes do lado da minha casa que eles eram punks, né? Hoje em dia eu não sei, eu quase não tenho visto isso. Mas o punk na época usava aquele moicano. E que hoje é moda, tudo, né? A molecada usa e não é punk, não é nada. Mas os punk, eles eram uma mistura de roqueiro com hippie, usavam umas roupas todas rasgadas, curtiam um tipo de rock pauleira, pichava os lugares. O punk lá dos anos 80, né, dos anos 70, anos 80, talvez seja diferente dos de hoje. E eles eram vistos com maus olhos pela sociedade. Eu quero fazer essa comparação só para que você entenda. Aonde eles passavam, sabiam que eles eram punk, pelo estilo, pelo cabelo, pelas atitudes. Muitas pessoas às vezes achavam bonito, né? Outros achavam feio, mas eram marginalizados pela sociedade. Mas eles não mudavam o seu estilo. Como o hippie faz isso, como várias situações fazem assim, várias pessoas de comunidades acabam agindo desta maneira. Nós também somos, às vezes, ridicularizados por ser crente, por ter o estilo de santidade. Talvez lá na escola, sabe, as suas amigas, assim, imagina, como pode uma garota nesta idade ser virgem? Isso é ridículo nos dias de hoje. Como é que pode? Você nunca namorou, sabe? Como é que pode você, ao invés de namorar, agora você está fazendo corte com seu namorado? Você está na época de Dom Pedro? E começa a ridicularizar. Amados, nós seremos ridicularizados pelo Senhor, e a Bíblia diz que muitos seriam mortos no nome dele. Mas nós temos uma escolha, nós temos um estilo de vida, e santidade tem que ser isso. Eu decido, não importa o que as pessoas vão dizer. Não adianta eu apenas orar e dizer, Senhor, manda o príncipe ou a princesa. Se você não orar, vai vir o ogro. Sabe por quê? Porque se você não buscar a face de Deus, amado, vai vir qualquer coisa, e você talvez está tão desesperado, porque não tem ligação, conexão com Ele, que você acha que aquilo é bênção. Você sabia que quando nós temos conexão com Deus, nós escolhemos a bênção que queremos? Onde diz isso? Isaías diz que nós comeremos e teremos o melhor da terra. O melhor da terra é aquilo que você escolhe, aos teus olhos é o melhor da terra. Então não aceite qualquer coisa, nem qualquer um. Nós temos mania de achar que está demorando. Senhor, eu quero a bênção para ontem, aguarda. Fique em paz, que no momento certo vai vir. E vai vir o melhor. O diabo é que manda qualquer coisa, qualquer Zé Mané, sabe, dizendo que é príncipe. E Deus preparou o príncipe. Deus não preparou o coveiro. Amém, irmão? Mas tem gente que tem sede, diz, se não tem tu, vai tu mesmo. E lá na frente quer culpar a Deus. Por que o Senhor deixou casar com isso? O Senhor fala, não tenho nada a ver com isso. No tempo de espera, você quis escolher. O caju, quando ele não está maduro, ele tem um cheiro de maduro, tem cor de maduro. Mas se ele não estiver no ponto, ele amarra a boca. Amém? Então não queira apressar, meu irmão.
Em tudo na vida nós devemos ter santidade, teremos que ser separados para Deus. Mas Deus, a minha amiga já tem, meu amigo já tem, meu patrão já tem, minha irmã já tem, meu pai já tem, minha mãe já tem. Fique em paz, você não tem ainda. Mas quando ele chegar, todos vão dizer, uau, valeu a pena esperar, porque Deus é fiel. Amém? O texto também diz, se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, amado, se converter dos seus maus caminhos é para crente, viu? Não é para o mundo, não. O mundo já está em mau caminho. Quando ele diz assim, e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, se você realmente se converter e voltar atrás, dar as costas, ter o arrependimento, eu vou sarar a tua terra. Eu vou te curar, eu vou te abençoar, eu vou dar aquilo que você tanto quer e aquilo que você nem imagina, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A gente pede alguma coisa para Deus, Deus até ri, fala, ô tadinho, como você não sabe pedir? Você pede isso e eu te dou as nações. Mas seja santo, seja separado. Principalmente aos jovens. Você tem a opção de ter uma vida descolada. Aos olhos do mundo, muito legal. Você pode fazer tudo errado, tá normal. Eu vi uma reportagem hoje no Face, irmãos. Eu estava orando, né? Terminei minha oração, meu momento com Deus. E eu estava postando alguns vídeos no Face e me deparei com uma notícia de uma mãe que estava surrando uma filha. Aquilo me chamou a atenção, não sei se vocês já viram. E aí eu li o texto, só mostrou ela batendo na menina, né? Uma cena até forte. Mas aquilo entristeceu o meu coração. Porque ela dizia assim, e o texto dizia embaixo, antigamente as moças se preservavam para cativar os rapazes. E sabe o que essa moça estava fazendo? Ela estava tirando foto das partes íntimas e postando pelo WhatsApp para determinadas pessoas, não sei se 1 ou 2. E eu acredito, não mostra, só mostra ela, parece que ela estava só de camisola, não sei que roupa que era aquela. E a mãe batendo, parece que tinha até uma colher de pau na mão, mas não bateu com a colher de pau não. E várias pessoas postando, dizendo, fosse minha filha fazia o mesmo, tal. A que ponto chegou a juventude de hoje? Sabe, o que era para ser uma bênção, como a tecnologia, usa para as garras de Satanás. Agora imagine uma filha sua. Como que você se sentiria? Imagine o coração desta mãe. Sabe, que criou desde criança uma princesa. E ela muito revoltada, xingando a filha, tudo quanto é nome, que não cabe aqui eu dizer. Sabe? E aquilo me trouxe uma tristeza. Eu falei, meu Deus, eu tenho filhos. Eu fico imaginando como será a geração do Miguel, né? Que tem 2 anos. Se hoje está assim, a cada dia está pior. Se nós como igreja não nos posicionarmos. Nós como igreja temos que trazer de volta a santidade. Porque que moral que você vai ter com seus filhos lá na frente e dizer, olha, está errado se você hoje está fazendo ou está aceitando como se o mundo estivesse assim mesmo. Não, pastor, hoje em dia é assim. Está repreendido isso, irmãos. Nós não podemos aceitar isso. E se na tua casa entrou esse tipo de coisa, nunca é tarde para reformá-la. Se você já sentiu desejo de fazer esse tipo de coisa, busque ao Senhor em santidade. Deus tem príncipe, Deus tem bênção, Deus tem conquista. Deus não tem qualquer coisa. Amém, irmãos? O diabo, ele precisa entender que nós temos autoridade de Deus. Eu quero te mostrar uma foto. Quando eu vou orar por alguém, a primeira figura lá diz assim, ó, o desligado vê a minha mão assim, natural. O espiritual vê como uma bola de fogo, de luz no meio. E o demônio vê como uma bola de fogo. Você talvez está vendo assim no seu dia a dia alguém orando por você ou você orando por alguém. Mas Satanás, ele vê desta forma.
por menor que você seja, por menos intimidade que você tenha, uma vez que você tem o nome do Senhor, as suas mãos é como uma bola de fogo diante de Satanás. Então não tenha medo de dizer, olha, eu não vou conseguir, não vai dar certo, vai ser difícil. Pelo contrário, a partir do momento que você se posiciona, Deus tem grandes coisas. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quando eu vou entrar na presença do Senhor, eu tenho que confessar as minhas transgressões, os meus erros. Senhor, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Foi mais forte do que eu, ou porque eu sou um sem vergonha. Mas eu fiz, e aqui está, esta é a minha atual condição, e eu quero mudar isso. E você pode ser sincero. Às vezes nós queremos entrar na presença de Deus, dizendo soberano, Deus, altíssimo, eterno, sabe, com muitas palavras bonitas. Você pode entrar simples, porque você é filho, e como filho você pode falar diretamente com o Pai, porque mesmo que a palavra não venha à tua boca, Ele sabe como que você conversa, Ele sabe da maneira que você se expressa. Então abra a tua boca e fala: Deus, caramba, não era para mim ter feito isso, mas e aí, eu fiz, e agora? Ele vai ouvir uma oração assim? Claro que vai. Deus não está preocupado com palavras bonitas, com formalidade. Deus quer um coração quebrantado. Então você acha que um juiz orando do teu lado, com todas as palavras corretíssimas, um português perfeito, Deus vai ouvir a oração dele, e a sua que mal sabe falar, que fala tudo errado, ele não vai entender? Ele não ouve palavras, ele ouve coração. Tem gente que faz a oração diante do Senhor de palavras. Deus não ouve palavras, Deus ouve coração. Amém? A busca de santidade, amado, ela não é apenas uma atitude mental, como também espiritual. Tem que estar aqui, todos os dias, impregnado na minha mente, na minha alma, dizendo: eu sou santo, eu quero ser santo, eu vou lutar para ser santo. A busca da santidade é uma ação diária, não é uma teoria teológica. Amém? O Salmo 139 tem um versículo, já fizeram até algumas músicas, alguns louvores, que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes nós não podemos orar assim. Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Tem pessoas, Deus vai olhar para a terra e falar: todos os seus caminhos são maus. Todos os seus pensamentos, suas atitudes, é tudo mal. O salmista tinha essa autoridade, dizer: vê se há, procura, vê se consegue achar em mim talvez algum caminho mau que eu não percebi. É assim que nós devíamos fazer, como o Salmo 139. Ter essa intimidade com Deus e dizer: Senhor, eu tenho buscado a Tua presença, eu tenho buscado a Tua face, vê se há em mim, vê se há. Eu não consigo encontrar, mas se houver, me fala. É essa a plenitude que Deus quer para a tua vida. Você está entendendo? Mas às vezes, amado, nós queremos desistir. Mas Deus tem promessas para a tua vida. Amém? Vamos falar da primeira promessa. Você precisa ser ouvido. Isso mudaria o sentido da sua vida. Se você entender que você foi ouvido por Deus, o seu coração, as suas atitudes muda automaticamente. O nosso maior problema é orar e achar que Deus não nos ouviu. Porque sabe quem é o maior acusador? Você mesmo. Sabe quem não perdoa pecado? Não é o Senhor, é você mesmo. Talvez você está pedindo perdão por um pecado que o Senhor já te perdoou, já tem 10 anos. E você toda vez você fala: Senhor, me perdoa daquele pecado. Já vai: que pecado? Já foi pago, essa dívida já não existe mais. Nós precisamos entender que nós devemos ser ouvidos e perdoados. Sabe? Letra B. Você será perdoado. Você precisa do perdão de Deus. Isso mudaria a qualidade de sua vida? Será que se você entendesse que o Senhor te perdoou, a sua vida teria uma direção diferente? Sim ou não?
Porque quando você volta do encontro, você volta uma labareda de fogo. Porque você entendeu que você foi ouvido, você entendeu que você foi perdoado, e se o diabo aparecer na frente, você passa por cima dele. Isso precisa ser todos os dias, porque todo dia o Senhor te ouvirá e vai te perdoar. E letra C, você será curado. Você precisa de cura para a sua vida hoje? Com certeza isso mudaria os rumos da sua vida. Olha o que diz 2 Reis 6, versículo 1. E disseram os filhos do profeta a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. Eu disse: eu irei. E foi com ele, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o machado caiu na água, e clamou e disse: ah, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostraram-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o machado. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Essa história fala de alguém que tinha suas necessidades, e dentre as suas necessidades com a sua família, o local onde morava era muito estreito, muito pequeno. E juntamente com o profeta Eliseu disse assim: olha, nós gostaríamos de estar todos juntos. Então vamos fazer assim, vamos estender as nossas tendas, vamos alargar. E o profeta disse: então vá, corte vigas, e nós então iremos estender esta tenda, iremos nos alojar em lugares maiores e melhores. E eles foram, amado. Repita comigo: o propósito era bom. Era o que? Era bênção, era crescimento. Mas ao chegar lá, alguém disse assim: eu não sou um lenhador, mas eu gostaria de ir junto. Repita: esse alguém era eu. Todos eram profissionais, já tinham suas ferramentas, mas tinha alguém que queria largar a sua tenda, queria largar a sua casa, e esse, por sua vez, não tinha a ferramenta correta, que era o machado, né? Naquela época, para ter um machado, era alguém que tinha realmente muito dinheiro. Porque não era como hoje, o ferro era muito caro. A extração, a maneira de fazer, de moldar o machado como espadas e como escudo, normalmente quem tinha eram os grandes reis que tinham o seu exército. E essa pessoa, quando viu todos se movimentando para alargar a sua tenda, também desejou. Repita comigo: eu também desejei. E aí eles foram, enquanto um cortava de um lado, outro cortava do outro. Este que pediu o machado emprestado, a hora que começou a bater neste tronco e quase ele vir a pique e cair, esse machado soltou do cabo e caiu dentro d'água. Pensa no desespero. Na hora ele não tinha o que fazer. Como é que você está com um machado e de repente, pela força do seu braço, ele solta do cabo e cai lá no meio da água? Quem que vai achar isso? O ferro é pesado e a tendência dele é ir lá no fundo. E como é que a pessoa vai entrar naquelas águas, né? E procurar, não era água como piscina, sabe? Que eram águas tratadas, eram águas barrentas. E a primeira coisa que ele fez foi chamar o profeta. Diz: ah, Senhor meu, era emprestado. Sabe o que o Senhor quer te dizer nesta noite? O teu machado é emprestado. O seu machado é a sua vida. O Senhor te emprestou para que você vivesse nessa terra, largasse as suas tendas, fosse próspero, fosse abençoado. Que vai ter momentos que esse machado vai cair da sua mão, vai para o fundo. Mas saiba, se você tiver intimidade com o Senhor, como ele tinha com Eliseu, ele não pediu para nenhum lenhador, ele foi direto a Eliseu. E Eliseu então diz o quê? Que lado que caiu? Caiu por aqui, ó, mais ou menos nessa direção. Eliseu então pega uma madeira, lança na água e faz o machado flutuar. O machado, amado, é algo que o Senhor tem nos emprestado. E a palavra de Deus, que aqui se refere ao profeta, que sempre tem uma palavra para você dizendo: fique em paz, porque daqui a pouco vai flutuar, daqui a pouco aquilo que você acha que perdeu, eu vou trazer de volta, mas fica na minha presença e esteja junto comigo, porque eu sei o quanto eu tenho para te dar.
Sabe, o profeta Eliseu não ficou desesperado dizendo, e agora? A pessoa que você pediu emprestado com certeza vai te cobrar. Não colocou pânico. Deus não nos põe pânico. Deus olha para nós e disse assim, fique em paz. Da mesma maneira que você pegou emprestado, eu vou te honrar, porque eu não te deixarei humilhado. Mas isso é para quem tem intimidade, isso é para quem quer buscar a presença do Senhor. E não basta apenas orar, temos que confiar. Você está entendendo? Quantas vezes você pensou em olhar para trás? Quantas vezes talvez você ficou dizendo, Deus, e agora? O que eu faço? Sabe, meu irmão, não é tempo de olhar para trás, não. Porque mesmo o dia que você olhar para trás, o Senhor vai te surpreender. Amém? Ele vai te surpreender a cada dia. Eu tenho certeza que a graça do Senhor será na tua vida. Quantos aqui já pensaram em desistir em algum momento da sua vida? Quantos aqui já disseram assim, não, Senhor, eu acho que isso não é para mim não. Nossa, esse negócio de ser crente para mim não dá certo. Quantos talvez tenham um ministério e disse assim, poxa, eu vou entregar, eu não estou dando conta. Eu já passei por isso, irmãos. De duvidar do meu chamado, dizer, Senhor, eu não sei se eu tinha chamado para ser pastor, não, acho que eu me empolguei lá atrás. Porque está muito difícil. Mas toda vez que eu pensei em desistir, o Senhor me surpreendeu. Eu quero passar um vídeo bem pequenininho. Eu recebi ali.